peça Manifesto Inapropriado une lirismo, humor, denúncia e história partindo de fragmentos da vida e obra de figuras como Mário de Andrade, Roberto Piva, Oscar Wilde e Frederico Garcia Lorca. O espetáculo é um compilado cênico-musical de poemas, canções, cartas e depoimentos que se propõe a apresentar a complexidade da definição do que é ser homossexual no dia de hoje. Cinecultura invadindo o Teatro de Arena Eugênio Kuznek em São Paulo. Tem ao meu lado Tom, Lucas, Theo e Paulo. Gente, a gente sempre, por mais que você decore os nomes, na hora sai tudo errado, né? Mas aqui no Cinecultura a gente mostra o que é errado, porque não tem que mostrar só o que é o certo. É ou não é? Nós somos totalmente contra isso. Adoro. Espontâneo, né? Tem que ser espontâneo, de teatro é espontâneo. É isso mesmo. Quem tá em casa mal sabe o quanto o ator improvisa às vezes em cena, no quanto ele compõe para apresentar para o público. Vocês que são os músicos do espetáculo, antes de citar sobre a peça, falando dessa coisa do improviso. Porque o músico tem hora que ele perde também o timing ali da coisa, ou não. É, porque muita coisa acontece aqui, né? Depende do público, a gente pode fazer com mais energia, com menos energia. Tem a sensação dos atores também, né? Que eles vão trazer. É uma coisa que acontece aqui, né? A gente tem algumas coisas, né? Algumas marcas, mas o aqui e agora é sempre mais importante. E você pega também a reação das pessoas ali na hora. Isso que é mais legal, né? Sim, a gente tem que estar sempre atento, né? E tem muita improvisação de música também, né? Sim, tem. Eu acho que isso que faz eu acho que quando vocês falam em arte, a improvisação ela faz parte, porque o público está improvisando sentimentos de alguma forma, o que ele está recebendo ali do ator de algum jeito, né? Sim. Então eu acho que esse envolvimento é importante. Manifesto Apropriado, fala um pouquinho desse espetáculo inapropriado. Inapropriado. Totalmente inapropriado. Totalmente inapropriado para os dias de hoje, infelizmente, ainda, né? Isso que é um absurdo. Isso que é um absurdo. Isso que é um absurdo. Ser alguma coisa inapropriada para os dias de hoje. Uma política que a gente tem, mas... Exatamente. Por favor, é uma dor, inclusive, chamar esse espetáculo ainda de inapropriado depois dos avanços que a gente teve ao longo das décadas aí até chegar hoje. E a gente vê muita coisa retroagindo, o conservadorismo crescendo de novo, né, pelas beiradas. Gente, é isso que eu estou assustado. Eu estava lendo uma matéria da Veja falando do tal fulano conservador, porque eu não vou dar ibope para esse cara. Não vamos. Não podemos falar dele, mas a quantidade de adolescentes que apoiam esse cara é algo assustador. Hoje em dia... 90% tem acesso à internet. Calma aí, a informação, a internet hoje ela é o veículo da informação ou da desinformação, então, de alguma forma? A internet também é um veículo de você expor a sua opinião, seja ela qual for, né? Ela dá esse espaço e aí as pessoas estão tendo a liberdade de falar. De expor a opinião sem se expor. Exatamente. Exatamente. É uma coisa covarde. Então, de modo geral, as pessoas elas se sentem à vontade para dizerem qualquer coisa, né? Sem necessariamente ter qualquer embasamento, sem ter, né, qualquer leitura ou conhecimento a respeito do que está falando, e se protege porque não se expõe, né? Então, a gente pode falar, inclusive, eu acho, um projeto de Brasil, inclusive, de perda e destruição de dimensão histórica. Então a gente esquece quem vem antes da gente. Você acha que tá batendo assim tão forte? Tá, é um projeto bem sucedido, eu chego a dizer, inclusive. Porque a coisa funciona, entendeu? A gente perdeu, a gente esquece quem vem antes da gente. Então por isso que a gente vê esse conservadorismo enorme crescendo cada dia mais, que a gente esqueceu já tudo que a gente viveu, inclusive pensar no movimento LGBT, por exemplo, a gente esquece, a gente quer reinventar muitas vezes a roda todo dia. E a gente esquece às vezes de saudar as pessoas que vieram antes da gente, as pessoas que possibilitaram que a gente estivesse fazendo o que a gente faz hoje. E poder gritar aqui, tá falando que eu sou contra isso. Exatamente. Né? E eu acho que esse é um dos focos do manifesto, assim, trazer essa carga, essa história. Muitos homossexuais que já fizeram arte e que as pessoas esqueceram ou nem sabem que são. Então a gente traz um pouco desse panorama histórico assim para a peça, de situar a gente no hoje em dia, mas o que trouxe a gente para cá, né? Engraçado, na minha época, onde falava a gente vinha em boate gay, os shows eram com travestis, não tinha drag queen, né? Então minha referência, nossa, mostra o mundo, quantas vezes eu frequentei, e o que eu encontrava era o único espaço que nós tínhamos, um momento de liberdade, de poder expressar o que nós somos, o que nós queríamos naquele momento. Então, é engraçado quando a gente fala você fala do manifesto e fala
dessa liberdade. E hoje podemos expressar mais. Hoje realmente é uma grande diferença da minha época. Eu tenho 40 anos, eu tinha 20 anos, que era totalmente a coisa reduzida, um medo. Eu sou do interior de São Paulo, não tinha nada no interior que eu pudesse encontrar, você vinha para São Paulo para ter esse pequeno espaço de liberdade. E que tudo que a gente conquistou hoje, no dia a dia, de poder andar na rua de cabeça erguida, se torna, está correndo um risco de se perder tudo isso. É grave. E as histórias que vocês trazem para o palco, para o público, conta um pouco para nós do que você está trazendo nesse espetáculo, Tom. Elas vêm de diversos lugares, né? A gente parte de relatos mais básicos de redes sociais, de pessoas que sofreram abusos, violências, coisas do gênero. Mas também a gente vai para pesquisadores e teóricos que estudaram o movimento, principalmente em São Paulo. Então a gente pode traçar um mapa pela cidade dos locais onde isso nasceu, onde isso cresceu, com os mixês, com as travestis, com os processos de higienização, inclusive do centro, para limpar essas figuras indesejáveis, né, daqui. E a gente reúne isso junto com poemas, com canções de autores, de músicos sabidamente homossexuais, transexuais, lésbicas e bis e enfim. É uma compilação de depoimentos e obras de arte de pessoas homossexuais, eminentemente, né? Entendi. Junto a isso a gente mescla com um pouco da nossa vivência também no assunto e a gente brinca com o que é nosso e o que não é nosso, entende? O que sai da nossa boca, que ocorreu mesmo na nossa carne e que não, que foi outro que disse e nos contou. No fim das contas é tudo nosso, né? É tudo nosso. Toda essa história LGBT é nossa, né? Sim. Como trazer a história LGBT de uma forma séria, como vocês estão trazendo? Porque existe uma seriedade muito grande no trabalho de vocês. E como que foi trazer isso para o palco? Fala um pouco do trabalho do diretor Rodrigo Mercadante, isso mesmo, o trabalho do Rodrigo, como que foi a montagem disso, a montagem dos personagens dentro disso? O Rodrigo ele tem um trabalho muito bacana assim, com depoimento. Então todo o trabalho da companhia dele, inclusive, caminha muito nesse sentido, a Companhia do Tijolo. Eles trabalham bastante com a questão do depoimento dos atores, mesclando com situações históricas e outros textos. Então ele soube trabalhar isso de uma maneira muito astuta com a gente, né? Sim. Vocês são jovens também, gente. Qual a idade de vocês? 29, 26. O que vocês acharam quando trouxeram toda essa verdade? Não que vocês não soubessem, mas vocês não viveram muita coisa. Não, mas muita coisa eu, pelo menos, particularmente descobri fazendo isso. Muita coisa que eu desconhecia realmente sobre o movimento LGBT, sobre a história do Brasil, que a gente foi pesquisando para fazer. E é muito revelador, assim. Você começa a entender mais sobre o agora a partir dessas pesquisas, assim. Eu acho que uma das coisas, pontos fortes do espetáculo é esse. E o espetáculo também, apesar de ser uma coisa séria, é muito divertida. E a gente está aqui... É importante isso, que é o... A estrutura dele é feita pra gente fazer com as pessoas do aqui e agora. Não tem uma estrutura fechada, de marca, essas coisas de uma peça um pouco mais... A gente passeia por diversos registros, né? Do humor e da brincadeira, até coisas mais sérias. Sim, do lirismo, né? Enfim. De falar de amor, de afeto. E de falar de violência, também, de política. E a música? Como entra a música no espetáculo? Posso falar um pouquinho? Comenta, pode falar. Pode que seu batom é azul, você pode... Ele é o diretor musical. Ele é o diretor musical, seu batom é azul, duas coisas. Então fica à vontade. Não, você pode falar também, mas é porque eu tô com os meninos também há um ano, né? O Theo veio compor, somar o trabalho mais recentemente e tal. Eu tô com o Tom Sequinato há um ano. Então a música no espetáculo, ela às vezes ela é um pano de fundo para a cena, ela cria um clima, e às vezes ela está em primeiro plano, né? Às vezes a gente assume que é uma canção mesmo e que nós vamos cantar uma canção. Então a música ela funciona dessas duas maneiras, né? E em termos de repertório, tem canções que foram compostas para o espetáculo, né? Então tem música minha, tem música do Theo, tem música dos dois. Em breve um single, tá, gente? Talvez a gente faça um show aí. Tá vendo? É sempre bom perguntar e não tem algo a mais. O show manifesta.
E tem canções também de artistas LGBTs e algumas canções que também são ressignificadas dentro desse contexto, né? Canções que não necessariamente estão vinculadas ao mundo LGBT ou que são de artistas LGBT, mas que quando é um... Mas marcou uma fase, uma história, né? Tem a sua... E quando somos nós, né, cantando aqui nesse contexto, a gente como gera um outro significado, né, para uma determinada canção. Sim. Né? Isso é muito legal. Gente, agora uma questão, teatro de arena, fazer o espetáculo, você está cercado com o público o tempo todo. Como que para vocês, atores, e para vocês, como que está sendo? Legal, né? Isso é muito legal poder brincar com essas possibilidades todas do espaço, né? Isso é muito interessante. Depende também, né, como está o público e tudo mais. Mas agora, essa coisa do espaço, sempre atento, né? É diferente pro ator esse tipo de... diferente do palco italiano, mas assim... Eu fiz Boca de Ouro e Teatro de Arena, eu falei assim, como que é pra vocês, né? Porque em todos os lados você tem público o tempo todo, alguém tá olhando. Sempre uma postura, exatamente, né? Que tem que estar pronto para todos os lados. Um trunfo nosso é que a gente não tem, é como o Sequinato disse, não tem marca esse espetáculo. Então a gente pode fazer o que a gente quiser a todo momento. E a gente tem também sempre a dimensão de querer quebrar e revelar as estruturas, digamos assim, entendeu? Então tá tudo à mostra, todo o tempo. A gente não quer criar ilusões teatrais aqui dentro. Que nem o Cinecultura começa errando, A coisa está sendo criada a todo momento. Então o espetáculo ele é um grande bate-papo com o público. Acima de tudo, assim, sabe? É um encontro, né? É uma conversa. E não é uma peça para o público LGBT, gente, não. Antes de tudo que vale a pena a gente citar, para todos os públicos. Para todos, né? É uma para todos. O nossa. assunto hoje não é restrito a determinadas pessoas, determinada classe ou opção sexual. Não, gente, é um assunto que tem que ser discutido amplamente, como você disse, Tom. Há tempos negros chegando por aí que se preocupam, a gente tem que se movimentar nesse momento. Né? Sombrios. Muito sombrios. Convite para quem está em casa. Pessoal, venham ver aí o espetáculo Manifesto Inapropriado, de quarta a domingo, aqui no Teatro de Arena Eugênio Cusné. Quartas a sábados, às 8? Às 8 e domingo às 18, 6 da tarde. Obrigado. Chegamos ao final de mais o Cinecultura. Acesse o nosso site www.cineculturatv.com.br. Também estamos no Twitter, também estamos no Facebook. Digita lá que lá está o Cinecultura. Quer agitar a sua agenda para 2018? Acesse o site www.vamosauteatro.com e descubra os passeios que o Cinecultura traz para você. Um grande beijo e até a semana que vem.